E ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Podeis estar sentados, meus amados. Aleluia. Queremos tratar, no tempo que nos resta esta manhã, sobre o Cordeiro de Deus. O Evangelho é o Cordeiro de Deus. E se Deus nos permitir, dar uma passada breve conhecendo o Cordeiro de Deus, sabendo que Ele é, quem Ele é, casando com o Cordeiro de Deus. Ontem eu orei a Deus e disse: Deus, eu não consigo explicar essa palavra, identificando-se com o Cordeiro de Deus. Hoje de manhã eu estava sentado ali e o Espírito Santo me trouxe: casando com o Cordeiro de Deus, meditando sobre o Cordeiro de Deus. Amém? Meus amados, não sei se alguém nasceu no oeste catarinense aí. Alguém é do oeste? Oeste, só eu. O Nato é do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná. Que cidade, Nato? Rio Grande. Aqui nós temos o mapa do Rio Grande do Sul, o mapa dos 3 estados do sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui nesse mapa nós temos algo destacado. Alguém sabe o que está destacado nesse mapa? Irmão Jaime, nós estamos na igreja, dando uma aula de geografia. Nesse mapa nós temos a bacia do rio Uruguai. A bacia do rio Uruguai. Você pensando em Uruguai, você se lembra de um país, né? Nós temos o Uruguai, que é nosso vizinho, aqui no sul é o Uruguai. Meus amados, em regra, ou sempre, né? Nem sempre, né? Os rios correm para onde? Os rios desaguam aonde? No mar, né? E então eu nasci aqui nessa região aqui, no oeste catarinense, Peritiba. Acho que eu estou tremendo, ó. Peritiba, no oeste catarinense. Eu nasci perto de um rio chamado Rancho Grande. E esse rio Rancho Grande, ele é um dos afluentes do rio Uruguai, que divide Santa Catarina e o Paraná. Aqui ele abraça todo o Rio Grande do Sul. Ele divide a Argentina e o Rio Grande do Sul, né, Nato? O rio Uruguai divide a Argentina e o Rio Grande do Sul. E ele abraça todo o rio Uruguai, todo o país Uruguai, e ele deságua lá entre Uruguai e Argentina. Por que eu trouxe esse mapa? Para vocês verem algo interessante. Vocês sabem onde é que nasce o rio Uruguai? É óbvio, com outro nome. Ele nasce aqui, ó, aqui perto de Lages. Em vez de ele correr para cá, meu Deus, acho que eu estou... Em vez de ele correr para cá e desaguar aqui no mar, vocês viram a volta que ele dá? Alguém já sabia disso? Não. Agora tu aprendeu, né? Aprendeu com o papai. O rio Uruguai, ele nasce aqui em Lages, com outro nome, eu não sei o nome exato. E ele faz todo esse trajeto e ele deságua lá, abraça todo o Uruguai. Aqui, ó, Lages aqui. Eu não sabia disso, descobri. E parece contra a lógica, né? Por que ele nasce aqui em Lages e não corre para o mar aqui? Porque tem a Serra do Mar, que faz com que o rio corra para o oeste em vez de para leste. Aqui no rio Uruguai nós temos aqui a barragem de Itá, né? Por muito tempo, então, eu não sabia, eu estava enganado com relação ao rio, que eu morava do lado, que eu tinha nascido do lado. E a gente pode estar enganado. É por isso que eu trouxe esse mapa. Muitas vezes a gente se engana com alguma coisa. A gente espera uma e vem outra. E foi isso que aconteceu com o Evangelho. Foi isso que aconteceu com o Messias. O povo judeu, eles tinham a Bíblia deles era o Antigo Testamento, os 37 livros. Eles tinham muitas profecias, e eles estavam esperando o Messias.
Está meio apagadinho. Dá para apagar essas luzes, abençoados? Se for possível. Aqui nós temos a bacia do rio Uruguai. Agora nós temos a bacia do rio Messias, do nosso Salvador. Só que essa bacia do Messias tem 2 rios. E esse foi o grande equívoco, pastor André. O povo judeu se equivocou com relação ao Messias. Eles esperavam o Messias soberano, o Messias rei, um Messias que viria governá-los, Nato. Um Messias que viria libertá-los da escravidão dos romanos. Eles eram escravos dos romanos. Pagavam impostos para Roma. Eles estavam esperando um Messias soberano. E esse afluente aqui do rio Messias, tem várias profecias dizendo que viria um Messias. E eles esperavam, e estão esperando esse Messias até hoje. Eles se equivocaram. Por que eles se equivocaram? Eles esqueceram que existe um outro rio do Messias. O Messias sofredor. Antes do Messias rei vir, teria que vir o Messias sofredor. Eles simplesmente pegaram a Bíblia deles e só atentavam para as profecias a respeito do Messias rei. E esqueceram das profecias a respeito do Messias sofredor. Esqueceram, meus amados, de Isaías 53? Eles esqueceram. Que falam a respeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eles se equivocaram. E nós podemos nos equivocar também. Por isso que nós precisamos ser como os bereanos, examinar a palavra de Deus com muito cuidado e com muita cautela. Precisamos valorizar esta tão grande salvação, para não nos equivocarmos. Daqui a 2 dias, como o pastor Osni falou, nós vamos comemorar a data natalícia do Messias. Ele veio. O Messias veio. E os judeus não o reconheceram. Porque eles esperavam um rei. Irmã Vilma, irmã Dulce, que alegria tê-los aqui. Eles estavam esperando um rei. E o Messias não veio como rei. Ele veio como um cordeiro. Ele veio como um cordeirinho. Hoje demos aula de discipulado, estamos no 2º tempo, né? E usamos esse cordeirinho aqui para nós falarmos sobre Lucas 15, né? A parábola da ovelha perdida. Jesus Cristo veio, o Messias veio, mas ele não veio como rei, ele veio como um cordeiro. Para quê? Para como cordeiro ir atrás de nós, ovelhas perdidas, pecadoras, irmã Fátima. Ele veio se identificar conosco como ovelha. Ele veio casar conosco. Então, quando Jesus nasceu, Lucas capítulo 2, vamos ler, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, vamos prestigiar, já que estamos próximos do Natal, vamos prestigiar esse texto maravilhoso. E preste atenção ao que o texto diz. Naqueles dias, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto, uma lei foi publicada pelo imperador César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Era uma contagem do povo. Todos tinham que, esse era o versículo 3, todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família e da casa de Davi. Estando eles ali, aconteceu completarem seus dias. Os dias de quê?
os dias de Maria dar à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus amados, nós vamos continuar a leitura. Então, Maria foi concebida pelo Espírito Santo, ela ainda não estava casada com José, ela tinha um contrato com José, contrato de casamento, uma espécie de noivado. Então eles ainda não estavam casados. E então o imperador lançou um decreto porque eles precisavam se alistar, precisavam realizar um censo. E então eles foram para a cidade de Davi, pastor Davi, o rei Davi, né? E lá na cidade de Davi, eles foram procurar uma hospedaria, um hotel, só que não tinha hotel. Não tinha hotel. E naqueles dias completou-se o período para Maria gerar, para Maria conceber, dar à luz. Obrigado por ter dado à luz Jesus. E aonde Jesus nasceu, meus amados? Não tinha lugar na hospedaria. Foi para onde? Numa estrebaria. Num estábulo, pastor. Num estábulo de animais. Vocês pensam que isso aconteceu por acaso? Meus amados, esse decreto não saiu por acaso. Era Deus dirigindo isso. Era Deus dirigindo para que Maria e José fossem para Belém, porque Jesus tinha que nascer lá. Vocês acham que o fato de não ter lugar no hotel foi por acaso? Não foi. Porque Jesus tinha que nascer onde? Na estrebaria, no estábulo. Por que Jesus tinha que nascer no estábulo? Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. O Evangelho é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Messias sofredor. Vamos ler aqui agora, continuando. Aí o anjo lhes disse aos pastores, um anjo então apareceu aos pastores que estavam apacentando. Pastor apacenta o quê? Ovelha. Os pastores apacentavam ovelhas. Veja só como tudo vai se encaixando. Um anjo então aparece aos pastores, irmã Dulce, e lhes anuncia aos pastores: não tenham medo, versículo 11, é que hoje nasceu o Salvador, que é Senhor Cristo, o Messias, e isto lhe será por sinal. O anjo estava dizendo aos pastores que cuidavam do rebanho das ovelhas: isto será por sinal para você. Isso é importante que vocês reconheçam. Isto lhes servirá, encontrarão um bebê. Quem é o bebê? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, envolto em pedaços de pano e deitado numa manjedoura, no estábulo, na estrebaria. Meus amados, um dos grandes comércios de Jerusalém circulava em torno do templo. O templo ele era visitado anualmente pelos judeus. E o que os judeus iam fazer no templo? O que eles iam fazer no templo? Sacrificar a Deus, oferecer sacrifícios. E para oferecer sacrifício, qual que era o principal sacrifício? Cordeiro. Cordeiro é o quê? Cordeiro é um bebê de ovelha. O bebê de ovelha e bode é diferente de cabrito. Desculpa, ovelha é o bebê, o cordeiro é o bebê de ovelha e carneiro. O cabrito é o filho de
do bode e da cabra. Então, o cordeiro é filho de ovelha. Então, meus amados, quando os pastores, quando as ovelhas geravam cordeiros, Nato, lá no estábulo, lá na estrebaria, o que os pastores faziam? A primeira coisa que eles faziam, eles verificavam o bebê cordeiro, para ver se ele não tinha defeito, se ele era perfeito. Precisava, para o cordeiro ser oferecido no templo, para ele ser vendido no templo, para ser sacrificado, ele precisava ser perfeito, não poderia ter defeitos. E imediatamente quando a ovelha dava a luz ao cordeirinho, os pastores faziam essa verificação, e se o bebê cordeiro era perfeito, pastor Osni, eles enrolavam ele e colocavam o bebê, onde? Na manjedoura. Eles colocavam o bebê cordeiro na manjedoura. Jesus Cristo, o cordeiro é um tipo do antitipo Cristo. O cordeiro sacrificado pelos judeus no templo é um tipo de Cristo, que é a realidade, que foi sacrificado onde? No altar, na cruz, para tirar os nossos pecados. Aleluia! Então Cristo nasceu, meus amados. Cristo nasceu no estábulo, na estrebaria, porque ele já nasceu destinado à cruz, destinado à morte, o Messias sofredor, que morreria no nosso lugar. Meus amados, para Jesus morrer em nosso lugar na cruz, já partindo para a nossa identificação com Cristo, a nosso casamento com Cristo, para Jesus, que era Deus, Jesus Cristo. Cristo é o nome divino. Cristo é o nome divino, pré-existente, eterno. Cristo sempre existiu, Cristo é Deus. Jesus é o nome humano que Maria, a sua mãe, deu para ele. Cristo é o Filho de Deus. Maria é a mãe de Jesus, o Filho do homem. Por isso que Jesus é chamado de Filho do homem e Filho de Deus. Meus amados, para que Cristo, Deus, pudesse morrer em nosso lugar na cruz, o que ele precisou fazer? Filipenses diz que Cristo estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele estava lá no seu trono, lá em cima no trono, na glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 em diante. Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. E para que ele pudesse vir e ser o Cordeiro de Deus e morrer na cruz em nosso lugar, ele teve que tomar a forma humana. Ele teve que se tornar um homem. Então ele abandonou a sua glória e tornou um homem limitado, com fome, com sede. Jesus se tornou então um bebê que fazia cocô e xixi na fralda, que precisou ser cuidado pelo seu pai e sua mãe, receber instrução. Ele teve que se identificar conosco. Por que Jesus teve que se tornar homem? Porque para morrer na cruz ele precisava ser homem como nós. Para morrer na cruz ele tinha que se identificar. Eu falei que é casar conosco. Sim, Jesus Cristo veio para cá como o último Adão. Por que ele veio como último Adão? Nós temos o primeiro Adão, lá no Éden, e temos o último Adão. Primeiro Adão é o nosso pai. Se Adão não existisse, ninguém estaria aqui.
Então, meus amados, todos nós estávamos casados em Adão, lá no Jardim do Éden. Eu conheço todos vocês, eu brinco lá no discipulado, né? A Cristiane é uma das nossas alunas lá, a Thaís também. Eu brinco com eles e disse, olha, eu já conheço vocês. Já conheço vocês lá do Jardim do Éden, que a gente pecou lá. E já conheço vocês lá da cruz, quando nós morremos com o último Adão. Todos nós estávamos casados com Adão. Se Adão não existisse, nós não existíamos. Então nós estávamos com Adão. Jesus Cristo tornou-se a forma de homem para casar conosco, se identificar conosco. Vou dar um exemplo agora, fazer um parênteses. Estamos recebendo o Wendel e a Carla, né, de Goiás. Já cumprimentei-os. O Andy e a Carla são um casal. São casados. Os dois foram feitos uma só carne. Jesus Cristo veio a essa terra e se identificou conosco para o quê? Para casar conosco. Vocês sabem, meus amados, Jó, que era justo aos seus olhos, né? E Deus falou que Jó era justo. Então Deus permitiu ele ser provado. E uma das provas foi que Jó, o diabo tirou tudo que Jó tinha. Todos os filhos, ou todos os bens, ele perdeu. Todos os filhos ele perdeu. E por que a mulher dele não morreu? Alguém sabe por que a mulher dele não morreu? Deus disse, olha, você pode tocar tudo em Jó, menos da carne dele. Perdeu os bens, perdeu os filhos. E por que não perdeu a esposa? Alguém sabe por que não perdeu a esposa? Exatamente. A esposa dele era Jó, a esposa dele era Jó. Estavam unidos. Os dois eram uma só carne. Jesus tomou a forma de homem, veio para cá, na forma de bebê, para casar conosco. Primeiro casou conosco como Adão, para nos matar na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. Ele veio casar conosco. Identificar que com Cristo é casar. Só que não basta isso. A Bíblia, ela é tão maravilhosa, que ela tem um monte de... Só a gente mergulhar, comer, ser como os berianos, né? Por que Jesus é o Cordeiro de Deus? É mais uma identificação conosco. Vou perguntar, quem não conhece o Salmo 23? A Sofia não conhece o Salmo 23. Qual que é o primeiro versículo? O Senhor é o meu pastor. Quem é a ovelha? Quem é a ovelha aqui? Quem é a ovelha do Senhor? Mais uma identificação. Jesus é o Cordeiro de Deus para casar conosco, ovelha perdida e pecadora, de Lucas, da parábola da ovelha perdida. Ele veio casar conosco. Hoje eu expliquei para os alunos do discipulado, já estamos caminhando, vou ter que caminhar para o fim. Eu expliquei para os alunos do discipulado, que quando o bom pastor, Jesus, ele é bom pastor, em João 10, em Hebreus ele é o grande pastor, e em Pedro ele é o sumo pastor. O pastor, Jesus não satisfeito em ser pastor, o que ele se tornou? Ele se tornou ovelha, para salvar a ovelha. Ele se tornou o Cordeiro de Deus para se identificar conosco, para casar conosco. Aleluia. E como ovelha, o Cordeiro de Deus, ele foi atrás da ovelha perdida de Lucas 15. E quando ele encontrou a ovelha perdida, o que ele fez? Colocou? Sobre os ombros. Colocou sobre os ombros. Sabe o que é colocar sobre os ombros, Nato? Colocar sobre os ombros significa que Jesus nos levou à cruz para morrer com ele. Jesus Cristo, como último Adão, ele matou toda a raça de Adão. Por que ele matou a raça de Adão? Porque a raça de Adão não presta. Na cruz do Calvário, Jesus matou a raça de Adão, para iniciar uma nova raça.
Quem morre com Cristo na cruz, com o Cordeiro de Deus, morre para Adão, morre para a vida velha. E começa uma nova vida com Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte. Vamos ler. E aí a gente caminha para o fim. Vamos ler 2 textos para a gente fechar. Romanos capítulo 6. Eu queria ler Isaías 53, um monte de coisa, mas deixamos para outro dia. Vamos lá, Romanos 6, 2 textos para nós fechar. Esse texto de Romanos foi o texto que me libertou de um vício que eu carreguei por 28 anos. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado. Ele veio para libertar. Ele morreu na cruz. E quando ele estava na cruz, ele nos atraiu para morrer com ele. João capítulo 12, versículo 32. Por isso que Jesus diz na sua palavra, em todos os evangelhos, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e fique carregando a cruz para o resto da sua vida. Não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para onde? Para que onde eu estiver, João 12 e 26. Para que onde eu estiver, onde é que Cristo vai estar? Na cruz, morto. Para que onde eu estiver, vós estejais vós também. Gálatas 2 e 20, Paulo diz, estou onde? Carregando a cruz. Estou aos pés da cruz adorando Jesus, como alguns hinos diz? Não. Estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu estou morto. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Viver na fé do Filho de Deus é viver dentro do Filho de Deus. É viver casado com o Filho de Deus. Vamos ler para nós encerrar. 6, versículo 3. Ou porventura vocês não sabem, meus irmãos, que todos nós fomos batizados. Batizados onde? Em Cristo Jesus. O que é ser batizado em Cristo Jesus? É ser mergulhado para dentro dele, é ser identificado com ele, é casar com ele. E depois que a gente casa, não tem mais separação. Com Jesus não tem jeito. Está casado. E como é que nós somos batizados em Cristo Jesus? Ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados onde? Na sua morte. Onde que Cristo morreu? Na cruz. Nós morremos na cruz com Ele. Ele, como Cordeiro de Deus, atraiu todas as ovelhas para morrerem com Ele. Cristo permaneceu pendurado na cruz. O que aconteceu? Ele foi sepultado. Vamos lá? O 4, 6 e 4. Fomos, pois, todos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Todos nós fomos sepultados com Cristo. Cristo permaneceu na tumba, morto. Vamos continuar o texto? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Sabe o que é novidade de vida, pastor Osni? É o novo nascimento. Para nascer de novo, precisa morrer com Cristo na cruz, ser sepultado com Ele e ressuscitar com Ele para uma nova vida. Se nós entramos em Cristo na cruz, estamos casados com Cristo na cruz, nós continuamos casados com Cristo na sepultura, e continuamos casados com Cristo na ressurreição, e vivemos a vida toda casado com Cristo, e onde nós estamos, Cristo está. Você está aqui, Cristo está dentro de você, porque você está aqui, você está casado com Cristo. E Efésios 2 e 20, se não me engano, ou 2 e 16, a maior de todas as loucuras, porque o Evangelho é loucura, diz que Cristo está nos céus, assentado diante do Pai, olho do Pai. E sabe onde é que Paulo diz que nós estamos? Nós também estamos lá, dentro de Cristo. Nós estamos aqui, mas estamos lá no céu, dentro de Cristo. Nós estamos casados com Ele, identificados com o Cordeiro de Deus. Para fechar, vou citar o versículo porque deu horário. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: se um morreu, quem é que morreu? O Cordeiro de Deus. Se um morreu,
Logo, Paulo conclui, todos morreram. Se um morreu, logo todos morreram. Para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu por eles, ressuscitou por eles. Vivem para Cristo. E aí ele fecha no versículo 17. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, toda vez que Paulo fala em Cristo, é casado com Cristo, é dentro de Cristo, é unido com Cristo. Se alguém está casado com Cristo, não vive, se alguém está casado com Cristo, as coisas velhas se passaram. A vida de Adão, a vida do pecado, a vida de escravidão, acabou. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Vamos colocar de pé, meus amados. Aleluia. Podemos orar, pastor? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. E convide o Cordeiro de Deus para vir morar na tua vida. Meus amados, o Cordeiro de Deus, Jesus amou tanto. Jesus amou tanto esse nome, Cordeiro de Deus. Aqui, Jesus amou tanto esse nome de Cordeiro de Deus. Na eternidade passada, Jesus já era o Cordeiro de Deus. Cristo já morreu por nós antes de nós sermos criados, antes de nós pecarmos. Deus já planejou o Cordeiro de Deus. Deus já tinha matado o Cordeiro de Deus lá na eternidade passada. E Jesus ama tanto esse nome, Cordeiro de Deus. Deus ama tanto esse nome, que na eternidade futura, o Cordeiro de Deus é citado 26 vezes em Apocalipse, 7 vezes na eternidade futura. Jesus vai ser identificado na eternidade futura como o Cordeiro de Deus. E nós vamos ser identificados no futuro como a mulher do Cordeiro de Deus. Aleluia, que privilégio. Desgraçado pecador que eu era, que eu sou. Mas Jesus, eu morri com Cristo e agora sou nova criatura. Coloca a mão no teu coração. Deus e Pai, em nome de Jesus. Oh glória. Esse evangelho é uma maravilha. É a loucura da cruz, é a loucura do evangelho. É a loucura do Cordeiro de Deus, o Messias que veio como Cordeiro para morrer e para sofrer em nosso lugar. Obrigado por nos revelar essa verdade. Essa verdade que os judeus até hoje esperam lá no Muro das Lamentações. Eles estão esperando o Messias, mas o Messias já veio. Aleluia. Revela o Messias ao coração dos teus filhos nesta manhã. E com Espírito Santo, revela essa verdade. Traz luz aos nossos corações. Realiza a tua obra, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós somos ovelhas irracionais. E nós precisamos da vida de Cristo em nós, da vida de Deus em nós. Aleluia. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.